O ser humano é dotado de condições limitadas de fazer o bem. Fazer o que é certo para o ser humano depende muito das suas características pessoais, familiares, com quem ele convive no decorrer de toda a sua vida. Questões religiosas também interferem. Uma visão de mundo que ele adota para a sua própria vivência faz com que ele tenha, às vezes, uma concepção diferente do que é certo e do que é errado. E todos nós sabemos que em diferentes lugares a noção do que é certo e do que é errado é bastante ligada a esses e outros fatores. Agora, quando a gente espera de um ser humano que ele faça o que é certo e ele não corresponde às nossas expectativas, é claro que fica para nós uma grande frustração. Quando você espera o que é certo, o que é bom e esse ser humano não corresponde. Mas a coisa fica muito mais séria quando se trata de um ser que reivindica para si a condição de uma divindade. Essa pessoa não é um ser humano, é um ser todo-poderoso que é capaz de fazer o impossível aos nossos olhos. Será que este ser teria condições de atender às nossas expectativas quando o assunto for moral? Quando o assunto for fazer o que é certo? É sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão, estou com todos vocês aqui. O canal Vigilante da Razão é um canal que trata sobre diversos assuntos, principalmente religião, ateísmo, agnosticismo. Estamos aqui no YouTube desde julho de 2023 e você é muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo. Eu quero muito que você se inscreva no nosso canal para aumentar esta grande família que é o canal Vigilante da Razão. Eu gostaria muito que você curtisse os nossos vídeos, que você recomendasse para os seus amigos, sugestionasse, compartilhasse e fizesse com que o canal Vigilante da Razão se consolidasse ainda mais no decorrer dos tempos, porque o Vigilante da Razão, meu amigo, minha amiga, veio para ficar. E eu espero que você esteja super bem e que todos os seus sonhos, todos os seus projetos sejam realidade. Sempre eu digo isso porque vivemos numa fase da vida e da existência humana onde os desejos, as expectativas e todos os sonhos que todos nós temos torna-se às vezes um desafio muito grande para a nossa vida. Então, quando eu digo isso, eu quero sim, de coração, que você seja muito bem sucedido, desde que sejam planos reais e não imaginários, desde que sejam questões para o seu próprio bem-estar e o bem-estar de sua família. Isso é o que mais importa. A gente precisa trabalhar firme, pesado, para conseguir tudo aquilo que nós desejamos. Com muito trabalho, com muita responsabilidade, eu acredito muito que você vai alçar os melhores lugares. Uma coisa que eu estava pensando até no dia de hoje é que quando eu digo assim, meus amigos e minhas amigas, teve uma pessoa que fez um comentário e disse assim, em primeiro lugar, eu não sou seu amigo. E é curioso quando uma pessoa trata quem o trata como amigo, quem pelo menos o cumprimenta de forma calorosa, e essa pessoa vem com toda essa agressividade, é que está faltando de fato no ser humano essa condição de empatia. Parece um pouco contraditório eu falar isso num canal como o Vigilante da Razão, que é um canal cético, um canal de viés ateísta, e as pessoas às vezes se sentem muito ofendidas com o que eu falo aqui. Mas eu já disse e repito, a minha intenção não é de maneira alguma vilipendiar a sua fé, lhe tratar com desdém, lhe humilhar, não. A minha intenção é fazer com que você reflita sobre as coisas da vida por outro prisma, por outro ponto de vista. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre a moralidade de Deus. Será que essa moralidade deste ser que muitos chamam de Deus, Senhor, Jeová, Javé, ou quem sabe alguma outra forma de identificação que você tenha com o seu Deus? Será que, por exemplo, no Deus judaico-cristão nós vemos traços de moralidade o tempo todo? E alguém pode até questionar, ora, como é que eu vou verificar
se há moralidade ou se há coerência nas atitudes de um Deus, se trata-se de um canal ateísta, trata-se de um canal que uma pessoa cética o apresenta. Eu falo do ponto de vista do livro que os cristãos têm como sagrado e que trata desde a existência do ser humano, desde a suposta criação do ser humano, até as últimas coisas, as coisas que ainda irão acontecer, pelo menos na crença da grande parte dos cristãos. Porque muita gente tem uma ideia muito fantasiosa de uma divindade, mas eles não são mal intencionados. Eles creem porque foram ensinados a crer. Eles creem porque os seus pais, desde pequeno, passaram para eles estes conceitos, e aí fica difícil desarraigar da mente toda essa crença, toda essa superstição. Aí o canal Vigilante da Razão surge para tentar esclarecer algumas coisas. Um dia eu ouvi de alguém que toda a moral humana, todo o senso do que é certo e que é errado, vinha de Deus. E Deus seria, na visão desta pessoa, a fonte de todo o bem, a fonte de todo o amor, a fonte de toda a moral. Ou seja, quando eu não traio a minha esposa, eu estou involuntariamente me baseando nos conceitos divinos, me baseando numa certeza divina de que aquilo, eu não traí minha esposa, é o que é certo. Quando eu não mato alguém, eu não firo alguém, eu estou obedecendo a algum conceito oculto em Deus e que de forma indireta repercute na minha vida, talvez pela experiência que eu tive no passado ou de forma miraculosa inserido dentro do meu próprio eu. Isso é o que dizem alguns cristãos. Mas quando a gente analisa a Bíblia, que é a expressão maior da pessoa divina, que é supostamente o livro que o próprio Deus teria escrito e destinado para toda a sociedade, esse livro contém algumas situações que não refletem uma moralidade plena. Pelo menos aos olhos dos homens, não. O que nós percebemos é que parece que esse Deus, ele é uma pessoa que cria suas próprias regras e faz seus próprios dogmas que os homens precisam estar sujeitos, mas que ele não. Ele não. Por quê? Porque é fato consumado na visão de muitos cristãos. Deus é o dono. Deus é o Senhor. Ele manda e não é mandado. Ele faz e ninguém desfaz. Ele determina e acontece. Mas esta visão, para nós meros mortais, torna-se um pouco confusa. E eu vou refletir junto com você e você vai entender as coisas que eu tenho que falar aqui. É lógico e evidente que se algum cristão estiver vendo este vídeo, ele vai querer me refutar, fazendo malabarismos teológicos, rebatendo de alguma forma, fazendo interpretações extra-bíblicas, tentando conduzir a narrativa no sentido de que Deus, de fato, ou ele sabe o que faz e tem razões que os seres humanos não conhecem, ou de repente esse Deus foi movido por uma inércia que o deixou ali parado, sem poder fazer nada, graças ao famigerado livre-arbítrio. Essa história do livre-arbítrio tem sido afirmada para justificar, inclusive, as atrocidades que a Bíblia Sagrada diz que ocorreu. E muitos falam com muita categoria de que as coisas que estão escritas na Bíblia nem sempre são narrativas que expressam a vontade de Deus e a ordenança divina para que nós assim façamos. Há textos na Bíblia que são narrativos, que apenas registram o que aconteceu. Mas o que me deixa muito curioso e um pouco confuso, quando eu percebo que em outros casos, a vontade ativa de Deus, ela age com muita força e produzindo resultados que são tidos por parte do plano de Deus e do propósito de Deus. Vamos entender o que é moral primeiro, né? Moral nada mais, nada menos é que um conjunto de convenções sociais estabelecidas com o objetivo de alcançar a boa convivência social. Esse é o conceito formal mais difundido sobre a palavra moral. Então você tem um conjunto de regras
um conjunto de convenções sociais, padrões sociais a serem seguidos, para que o povo viva bem entre si. Ou seja, para que o povo viva da forma correta entre si, para que os direitos e deveres sejam devidamente vivenciados de forma harmônica e de forma sólida. Se eu analiso, por exemplo, o caso do povo de Israel, que estava no Egito, e Deus, para libertar este povo do Egito, precisou mandar 10 pragas para assolar o povo do Egito, e fez com que o povo do Egito, inclusive os animais, fossem punidos na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Esse Deus resolveu com mortes, e mortes desnecessárias, um problema que ele mesmo criou. Por quê? A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração do faraó. Você acredita nisso? E Deus teria resolvido o problema do faraó deixar o povo adorar a esse Deus no deserto da seguinte forma, de forma trágica, depois de ter mandado outras 9 pragas, gafanhotos, água tingida de sangue, sapos, moscas, sabe? Esse Deus resolveu matar os primeiros filhos de todos os egípcios e os primeiros filhotes dos animais dos egípcios. Isso para mim é imoral. É imoral, porque o que tem a ver os animais com essa situação toda de deixa meu povo ir, de não vou deixar, deixo, mas não deixo, de deixo, mas hoje não, de quero que meu povo adore a mim no deserto e endureço o coração do faraó aqui e endureço ali, esse joguinho de esconde-esconde, de pega-pega. O que é que os animais têm a ver com isso? Isso, para mim, essa atitude para mim, por si só, já soa muito imoral. Mas não para por aí, não. A história lá do profeta Eliseu, que foi zombado por cerca de 40 e tantos meninos. Alguns dizem que eram jovens, mas esses jovens ou meninos, eles zombaram do profeta Eliseu, dizendo sobe calvo, sobe calvo. Já tem pessoas dizendo que esses jovens tinham mais intenções nos seus corações e iam sim violentar o profeta de alguma forma, espancar o profeta Eliseu e não apenas de zombar deles. Por isso que o Deus Todo-Poderoso teria mandado ali as ursas, 2 ursas que saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Isso é uma crueldade terrível. Não me venha com conversa mole de dizer que a vida do profeta estava em risco, porque eu não engulo essa não. Até porque a Bíblia relata outros exemplos em que Deus, o próprio Deus, teria fortalecido Davi, mesmo sendo criança, e fez com que Davi matasse o leão. Cadê a força do profeta para afugentar essas crianças? Cadê? Precisa mandar a ursa para matar a criança? Que crueldade terrível é essa? Rapaz, a questão dos amalequitas, onde Deus teria ordenado a morte de todos os jovens, adultos, mulheres, deixando apenas as virgens para servirem de escravas sexuais do povo de Israel. O que dizer disso? Seria mesmo misericórdia? Seria mesmo moral da parte de Deus? Ou seria uma atitude extremamente imoral? Eu sei que muitos conhecem essa passagem e alegam que os amalequitas eram seres desprezíveis e irremediáveis. Eles não iriam se arrepender dos seus pecados e, por conta disso, por também colocar em risco a vida do povo de Israel, precisou que houvesse esse extermínio terrível de amalequitas por parte do povo de Israel. Isso justifica apenas uma coisa: o Senhor dos Exércitos é extremamente violento, é genocida e imoral. Me desculpem dizer, imoral. Porque como é que você ordena a morte de crianças? Crianças de peito, idosos que não poderiam fazer mal algum. Ah, mas você não estava lá, você não viu. Você também não viu. Se realmente a intenção foi essa de perpetuar a nação israelita e fazer com que o povo de Israel pudesse cumprir a profecia do Messias esperado. Para eles, não para nós. Mas você pensa que é para nós, né? Esse Messias aí. Então, meus amigos e minhas amigas,
Há na Bíblia muitos exemplos de verdadeiras atrocidades ordenadas por Deus, permitidas por Deus, e isso me traz à memória que são extremamente imorais as ações deste Deus. Infelizmente, não tem para onde correr, não. Ah, mas ele é o dono da vida, ele dá a vida, ele tira a vida. Tá certo. Então somos marionetes, apesar do livre-arbítrio. Porque ele dá a vida, nós não pedimos para nascer, e ele tira a vida. Inclusive de pessoas que não o conhecem, de pessoas que não o adoram, de pessoas que não têm conhecimento algum das leis e dogmas que ele supostamente teria inspirado o povo a ensinar e pôr em prática. Aí você pode dizer assim, ah, mas esses registros do Antigo Testamento, você não deve atinar para eles. Existem outros, viu? Existem outros. É porque o vídeo não pode ficar tão longo assim, mas existem outros diversos exemplos também de crueldade, de infanticídio, de sacrifícios humanos que foram permitidos por esse Deus de forma imoral, de forma extremamente brutal. Então, precisamos abrir os olhos para essas realidades. Aí se você diz assim, mas Jesus Cristo é o bom pastor, Jesus Cristo é o amor encarnado, é o Deus encarnado e representa ali um novo pacto, uma nova aliança. Você viu como Jesus tratou, segundo o livro de Marcos, capítulo 7, como Jesus tratou a mulher Ciro-Fenícia? Chamou ela de cachorrinha. Numa época em que ser cachorro, ser cão, representava se alimentar dos restos, das sobras, ser escanteado, esculachado, chutado, maltratado e morto nas ruas. Ou você acha que há 2000 anos atrás as pessoas tinham um carinho todo especial pelos cães? Tanto que a Bíblia chega a dizer que não entrará no céu os cães, comparando assim as pessoas que supostamente abandonam o evangelho como cães. É esse mesmo Deus que diz no Salmo 7, verso 11, que Deus julga o ímpio e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. Ou seja, com tantos dissabores na terra, com tantas coisas erradas, com tanta gente passando fome desde longos tempos, desde essa época aí do Salmo, já haviam pessoas vivendo vidas miseráveis. Mas Deus estava preocupado com aqueles que não o adorassem. Deus queria para si adoradores, pessoas para o bajular, pessoas para o venerar. E ele faria por essas pessoas quando ele quisesse fazer. Porque é outro exemplo de crueldade também e de imoralidade, no meu entendimento, e você não é obrigado a concordar comigo, este canal é meu, eu expresso minha opinião aqui. Você não é obrigado a concordar. Aquela história de Jó, que é uma história, na verdade. É uma narrativa, sabe, literária. Não é real aquilo ali. Mas, por exemplo, a história de Jó. Deus teria aceitado uma aposta com o diabo e disse assim, toca em tudo menos na vida dele. Que crueldade, que imoralidade. Você faria um acordo com o seu arqui-inimigo apenas para provar que você está certo? Apenas para provar que a verdade está com você? Você faria uma aposta? Você se aliaria ao seu arqui-inimigo? Eu, particularmente, não. Não. Mas Deus tem suas próprias razões para agir. Segundo a Bíblia, ele faz e desfaz. Ele manda e não é mandado. Não é assim que funciona? Então, esses relatos de crueldade e de imoralidade não se resumem apenas ao Antigo Testamento, não. Não se engane com relação a isso. A Bíblia fala que Jesus tratou mal a mulher Ciro-Fenícia. Jesus, ele tratava mal as pessoas que muitas vezes o procuravam, como, por exemplo, aquela pessoa que disse assim, tua mãe está aí. Jesus chegou e disse, a minha mãe são esses que fazem a minha vontade. Quer dizer, onde está o honrar teu pai e tua mãe? Onde está essa passagem bíblica do Antigo Testamento? Que o próprio Jesus disse que não veio abolir. Onde é que está? Aí você me diz que esse Jesus é o amor em pessoa. Ele é o amor, né? Ele foi quem disse que veio para as ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel.
estavam perdidas, da casa de Israel. Ele não disse que veio para os povos gregos, romanos, ele não disse que veio para os brasileiros, até porque o Brasil nessa época era habitado por índios que tinham seus próprios deuses, suas próprias práticas ritualísticas. Mas é assim, gente, é preciso que a gente abra os nossos olhos, tá certo? Há muita imoralidade. A Bíblia chega a ser considerada por muitos pensadores, estudiosos sérios, como um livro extremamente sangrento no Antigo Testamento, extremamente mentiroso no Novo Testamento, extremamente fantasioso e de interpretação dúbia, e de interpretação duvidosa, e de veracidade duvidosa. Para você que não sabe, há pessoas que não apenas duvidam que Jesus realmente existiu, como duvidam que os evangelhos tenham realmente autenticidade suficiente, pelo menos temporal, para nos convencer de alguma verdade que seja. Mas você está acostumado, você ouve do seu pastor, do seu pregador, do seu hermeneuta, muitas coisas que você acredita sem questionar nada, sem ao menos avaliar, sem ao menos chegar em casa e procurar se realmente confere tudo aquilo. É preciso que você tenha cuidado. Inclusive, no Novo Testamento, você tem, por exemplo, a questão de Ananias e Safira. Eu sei que muita gente traz essa passagem como sendo uma passagem de estimação para ilustrar que Deus é justiça e que não se mente para Deus, ou não se tenta mentir para Deus ou para o Espírito Santo. A venda de uma propriedade, a mentira de que foi vendido por um tanto e foi vendido, na verdade, por outro tanto, a apresentação desta negociação fraudulenta, ou supostamente fraudulenta, aos pés dos apóstolos, e a fulminação, não só de Ananias, como de sua esposa Safira. Isso expressa o quê? Isso expressa um tanto de imoralidade. Porque você julgar sumariamente alguém, você julgar uma pessoa que cometeu um ato errado, mas que teria chances de melhorar, e você simplesmente fulminar essa pessoa, sendo que essa pessoa poderia até ser útil naquela suposta grande comissão evangelística. Mas o bandido que passou a vida toda pecando, no momento do arrependimento, ele teve perdão, não foi? Ele teve perdão. Então, parece mesmo que a lógica de Deus é inversa. Parece mesmo que essa história de matar toda a humanidade, porque a humanidade não deu certo, porque a humanidade não adora a esse Deus como ele gostaria de ser adorado. Aí manda um dilúvio, mata todo mundo. Parece que isso tudo faz muito sentido para você. E eu temo pela sua sanidade mental. Me perdoe. Me perdoe. Acreditar, por exemplo, que a humanidade veio de um casal feito do barro e da costela do homem de barro. E que, por exemplo, as pessoas que habitam hoje na Terra, elas deveriam ter um único Deus, mas elas se perderam e criaram para si outros deuses. Na realidade, os muitos deuses já existiam antes do surgimento de Javé, segundo o cronograma bíblico. Mas você não acredita. Quando eu digo, você não acredita. Eu não posso fazer nada por você, meu amigo. Eu só quero que você abra seus olhos enquanto é tempo, pelo menos para que as pessoas que hoje sobrevivem deste mercado da fé não tomem a sua casa, o seu carro, o seu salário, a sua esposa, os seus filhos, a sua vida. E que você acorde enquanto é tempo. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Fique com a razão e até mais, pessoal.